Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos, Psicoterapia e Sentido da Vida. Estamos aqui num grupo de estudos de logoterapia e hoje meu olho tá vermelho aqui, ó. Caiu um cílio dentro do meu olho e aí eu tava lutando para tirar e agora ficou vermelho e vai parecer meio que eu puxei um beck, mas eu não puxei nenhum beck, tá bom? Foi só o cílio que caiu aqui no meu olho. E aí tá meio vermelho, tô até me incomodando um pouco aqui, o meu colírio acabou, mas é assim mesmo. É desta maneira. Então, estou gravando aqui numa segunda-feira, segundou. Passei o final de semana dando uma viajada, viajei, descansei e agora estamos aqui. Já encerrei as sessões da manhã e aí do intervalinho então de uma sessão e outra, aproveitando para fazer a gravação, adiantar aqui as nossas gravações no nosso grupo de estudos. Então já vou compartilhar a tela com você, lembrando que nós estamos trabalhando o Psicoterapia e Sentido da Vida, o livro do Viktor Frankl, um dos livros mais importantes dele, porque ele resume aqui toda a análise existencial, toda a teoria psicológica dele, ok? Então nós temos discussões aqui bastante filosóficas na segunda parte e no finalzinho, então, nós temos algumas discussões práticas. E aí eu vou trabalhar as questões práticas de clínica, tudinho direitinho, quando a gente estiver na segunda parte, na parte B da parte 2 aqui do livro. Então, nós já estamos na parte A da parte 2 do livro e hoje nós vamos falar sobre as 3 categorias de valores. Se você não está acompanhando toda a série, volte nos vídeos anteriores e acompanhe, porque cada vídeo nós estamos trabalhando um tópico do livrinho aqui do Psicoterapia e Sentido da Vida. Então, hoje nós vamos trabalhar o tópico de número, não sei qual é o número, mas o tema é 3 categorias de valores. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste humilde canal em que falamos sobre psicologia, filosofia, né, e assuntos relacionados a estes. Já deixa o teu like, já deixa o teu gostinho aí no vídeo e vamos então acompanhar o nosso estudo de hoje. Lembrando também que o arquivo, o PDF do livrinho que estamos trabalhando está disponível aqui na descrição abaixo, tá bom? Na hora que você clicar nesse link, ele não vai abrir a visualização, porque o arquivo é muito grande, já que ele foi escaneado, mas você consegue fazer o download e ter acesso igualzinho o acesso aqui, né, igualzinho um arquivo que eu estou compartilhando com você dia após dia, tá bom? Então você já está vendo a minha tela e o arquivo é este daí. Vai abrir aí para você. Pronto, então o arquivo é esse. Lembrando que esta minha edição aqui é a edição antiga. A edição nova foi só um facelift que a editora fez e é esse que você tem aí em mãos e que você está acompanhando. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 3 categorias de valores. Lembrando sempre que a dinâmica dos nossos estudos aqui a dinâmica é: eu leio e comento as partes que eu achar relevante, que eu achar que tem maior dificuldade de compreensão, eu acabo comentando aqui para facilitar a compreensão do ouvinte. Então, let's bora. Tentamos resolver os argumentos necessários para rebater o ceticismo de princípios que com tanta frequência manifestam os nossos doentes, fazendo frente, assim, ao niilismo. Mas, muitas vezes, faz ainda mister tornar visível a riqueza do mundo dos valores, o reino dos valores em toda a sua plenitude. Realmente, de quando em quando,
convém que o homem não se fixe, por assim dizer, perante um determinado grupo de valores, que não se aferre à sua realização, sendo, pelo contrário, suficientemente dócil para se deslocar a um outro grupo de valores que esteja mais além, se é que aí e só aí se dá a possibilidade de uma realização de valores. A este respeito, a vida pede ao homem uma elasticidade declarada, uma adaptação elástica às oportunidades que se lhe oferecem. Então aqui já tem um conceito aqui, não é um conceito do Frankl, mas aqui a gente tem uma virtude chamada docilidade, que de repente é essa abertura, né? Que é importante para essa construção dos valores, para a gente lidar com as próprias exigências que a vida vai apresentando dentro da gente. Mais para frente, o Frankl ele vai falar sobre estar apegado à idealidade em detrimento da realidade. Então, essa abertura, essa elasticidade é importante para manter-se saudável. Isso daqui é princípio psicológico de saúde do homem mesmo, né? Então, o homem ele precisa dessa resiliência, né? Ele precisa dessa adaptabilidade, ele precisa dessa elasticidade. Então, as pessoas que mais sofrem na vida são aquelas pessoas que são mais rígidas, né? Que são rígidas, que estão apegadas a ideais, né? Ou apegadas a determinados afetos. Então, quando a gente fala de sofrimento psíquico, então, muitas vezes isso envolve, a maioria das vezes, na verdade, isso envolve a uma rigidez afetiva, a uma rigidez de ideais. E essa rigidez, logicamente, está aí por uma razão, né? É uma garantia de manter-se estruturado, né? Sabe por quê? Algo que de repente você pode pesquisar por aí, mas não é algo que de repente você encontre dessa forma que eu vou explicar aqui, que é o seguinte, né? Então, o Rolomei ele fala muito sobre isso. Então, o ser humano ele se estrutura a partir de uma percepção do eu, de uma percepção de si. Essa percepção de si, ela pode ser consciente ou inconsciente, tá? Mas as pessoas elas têm essa percepção de si. Às vezes de maneira mais clara, outras vezes de maneira não tão clara assim. E o que acontece? Em cima dessa percepção de si, a gente pode ter uma estrutura mais robusta e uma estrutura menos robusta. As pessoas mais rígidas são aquelas que têm uma estrutura menos robusta. Então, elas precisam da rigidez para poder garantir, vamos dizer assim, a manutenção da vida diante das exigências da própria vida. Então, as pessoas menos estruturadas psiquicamente são pessoas mais rígidas psiquicamente. Então, se você pegar uma pessoa que tem muita rigidez, às vezes muitos valores, e aqui não no sentido positivo, muitos ideais que são rígidos, que são ou é assim, ou é assado, ela não consegue flexibilizar. Então, essa pessoa, ela é pouco estruturada emocionalmente, existencialmente. Então, são pessoas que, para garantir o mínimo de vida, elas acham que a resposta está na manutenção dessa estrutura mínima. O que é um equívoco, mas tudo bem, né? Ok. É por isso que a psicodinâmica trabalha muito bem isso nas estruturas de personalidade, né? E nos tipos psicológicos, na verdade, nas estruturas psíquicas, né? E aí dentro da estrutura psíquica tem o espectro todinho das personalidades, né? Desde a mais estruturada até a menos estruturada. Então, a menos estruturada, ela suporta pouco uma interpretação, né? A personalidade menos estruturada, ela vai angustiar-se demais quando tem provocações.
Então, a intervenção de uma estrutura menos robusta deve ser uma intervenção mais branda possível. Então, quando você tem essa percepção para a tua escuta clínica, então isso te ajuda muito. É aquela pessoa que você faz uma intervenção e ela se angustia muito, ela não consegue elaborar, muitas vezes ela até se evade da psicoterapia, porque ela tem pouca estrutura psíquica. Aí vai lá o terapeuta e insere uma intervenção bruta nela e ela, de fato, ela não consegue suportar, porque a angústia para ela não gera elaboração. A angústia para ela gera evitação. Então, nesse manejo clínico, a gente tem que ter muito cuidado, quem é terapeuta, tem que ter muito cuidado em observar isso, como é que essa pessoa que está estruturada, né? Como é que ela basicamente se defende, como que ela consegue suportar as exigências da vida, como é que foram as respostas dela diante de toda a sua estrutura, diante de todas as suas exigências de vida. Então, ao começar a pensar a partir desse tipo de raciocínio clínico, então você vai observando que não necessariamente todas as intervenções elas devem ser diretivas. Talvez essa seja a minha ressalva com uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, o terapeuta, né, o TCCuta, ele recebe muito protocolo e ele já quer aplicar essa gama de protocolo sem levar em consideração esse manejo. Isso é um manejo clínico. Essa dança que o terapeuta ele vai observando ali, opa, como é que essa pessoa se estrutura? Eu consigo apertar essa pessoa ou não? Eu consigo exigir mais dessa pessoa ou não? E aí o TCCuta, que é menos experiente, ele pode cair numa frustração quando a pessoa não consegue ter uma resposta imediata aos protocolos, às estratégias e tudo mais. Então, essa docilidade para se deslocar a um outro grupo de valores que esteja mais além, né? Isso que dá a possibilidade da realização de valores. Né? Então, o Viktor Frankl, ele está trazendo essa ressalva aqui. Né? A este respeito, a vida pede ao homem uma elasticidade declarada, uma adaptação elástica às oportunidades que se lhe oferecem. Quantas vezes não aparece um dos nossos pacientes a afirmar que a sua vida não tem sentido algum por carecer de um valor superior à sua atividade? Antes de mais, temos que chamar-lhe a atenção para o fato de que, em última análise, é indiferente o lugar em que o homem profissionalmente se situa ou o trabalho que faz, dizendo-lhe que o que importa fundamentalmente é o modo como trabalha. E, além disso, o preencher deveras o lugar em que, afinal, se acha inserido. Só que é só uma ressalva, né? Ele está dizendo, ó, quantas vezes os nossos pacientes não aparecem assim, velho, eu exerço, a minha vida não tem sentido porque a atividade que eu exerço não tem aparentemente um valor superior. Né? Então é aquele negócio bem ali. E acabou, eu não percebo nenhum valor superior na atividade que eu exerço, então por conta disso a minha vida carece de sentido. O Frank vai trabalhar um pouquinho mais para frente essa questão do sentido do trabalho. Mas aqui é importante sempre ressaltar isso, né? Ele está falando assim, ó, é preciso uma docilidade para quê? Para acessar esse reino dos valores, esse mundo dos valores, né? E alcançar valores superiores, valores mais elevados. Né? Então, muitas vezes a pessoa está localizada num tipo de trabalho, eu vou trazer aqui um trabalho braçal, né? A pessoa, ainda há pouco eu estava atendendo aqui um homem de meia idade, ele estava me relatando
um tipo de trabalho que ele fazia, né. Então ele saiu daqui de São Luís, saiu na verdade do Piauí, ele é piauiense, saiu do Piauí, foi para São Paulo, e aí quando chega em São Paulo é todo mundo paraibano, né, todo mundo nordestino. E aí lá ele foi fazer um trabalho braçal, né, que no Maranhão a gente chama de estivador, né, fazer o trabalho de estivador. E aí ele vai e desenrola e tal, não sei o quê, e ele começa a questionar acerca do significado disso. E ele atribui, o interessante é que ele atribui, né, o significado desse trabalho braçal, não única e exclusivamente ao trabalho em si, mas ele atribui um valor familiar. Então, para ele era muito importante ele trabalhar, ele se desgastar, ele queimar os seus dias, ele crescer no trabalho dele, porque assim ele garantia, né, a manutenção da sua família, ele cuidava, ele trazia essa proteção para a sua família, né. E a ressalva do Frank é justamente essa, muitas vezes as pessoas, elas carecem de sentido, porque elas não conseguem acessar, ter essa docilidade, ter essa plasticidade no que diz respeito ao mundo dos valores. Ela olha ali, eu sou estivador, e ela atribui o significado único exclusivamente àquilo ali, e ela começa a perder, cair numa vida sem sentido, porque ela está atribuindo a um valor mais baixo. E muitas intervenções, né, quem já leu os livros do Frankl, muitas intervenções do Viktor Frankl diz respeito a isso daqui, né. Ele gera uma provocação para fazer essa elasticidade, né, e fazer com que a pessoa consiga ali acessar um significado mais elevado. Ele continua aqui, ó: "O que tem importância não é, portanto, a grandeza do seu raio de ação, mas apenas o fato de se desempenhar do círculo das suas obrigações. Um homem simples que realmente cumpre as tarefas concretas impostas pela família e a profissão é, a despeito da sua vida pequena, bem maior e mais altamente colocado do que, por exemplo, um grande estadista que, com uma penada, uma canetada, pode dispor da sorte de milhões de pessoas, mas toma as suas decisões sem prestar atenção à consciência." Que é o que ele está falando, né? Não é o trabalho que você faz, mas o modo como você trabalha. E esse tipo de reflexão, principalmente para o nosso ambiente de rede social, em que todo mundo quer ser famoso, em que todo mundo quer ser influencer agora, então, poxa, né, quem não queria ali uma vida comum? Acho que eu já comentei aqui no nosso grupo de estudos, que muitas vezes eu desejo, isso abre no meu peito assim: "Poxa, cara, por que que eu não escolhi outra coisa, velho? Por que que eu não escolhi fazer outra coisa, com menos responsabilidade, que eu não esteja lidando diretamente com uma vida, uma pessoa tentando cometer suicídio? Por que que eu não fui fazer outra coisa?" Então, a vida comum, muitas vezes, ela importa muito mais, né, se a pessoa tem a consciência, né, dos seus valores, se ela está descobrindo sentido ali naquilo que ela está fazendo, ainda que seja, entre aspas, uma vida pequena, mas é uma vida com muito mais consciência, muito mais personalidade do que um estadista que está ali e não faz, assim, exerce o seu trabalho de maneira dormente, né, de maneira pouco consciente. Então aqui ele coloca na balança isso, que não importa de verdade a profissão que você faz, mas o modo como você faz aquilo que você faz, né. Ontem mesmo eu estava viajando e e me atrai muito, né, uma vida longe de toda a agitação da cidade, né, me atrai por demais, né. Eu tô aqui olhando aqui, ó, bem aqui tem a avenida, né, tô aqui na sala, tô aqui no consultório, aqui de frente eu olho o mar e aqui do lado eu olho a avenida, né, acabo olhando a avenida. Então, ah, me atrai muito,
Me atrai muito o estilo de vida longe dessa loucura aqui. Me atrai demais, muito. E aí eu tô viajando, e aí, poxa, a gente parou lá num local assim, com terrenos. E eu falei assim, cara, que vontade, velho, de comprar um terreno bem aqui, ó, isolado de tudo. Aquela vida simples, simples mesmo, isolado, longe de tudo. Só aqui, ó, fazer meu trabalho aqui, não precisaria ficar correndo atrás de muita coisa. Tem aqui o meu período, meu tempo, acabou, velho. É isso daqui, cara. Só isso. E me atrai muito esse estilo de vida. Quem sabe o dia que eu tiver uma coragem, mas não pode ser aqui no interior do Maranhão, porque aqui faz calor pra caramba, né? Eu teria que ir para uma cidade no interior de algum estado que faça mais friozinho. Aí sim eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Há muita vontade de fazer isso. Enfim, deixa eu devagar, que eu estou divagando muito hoje aqui, né? Então, o que, que ele está. Ele continua falando assim: ó, ora, o que nos permite compreender o valioso da vida, independentemente da estreiteza das suas circunstâncias, é precisamente a apreensão de toda a riqueza do reino dos valores. Essa frase aqui é muito linda, porque senão a gente cairia no risco de entender que uma vida valorosa só é aquela vida em que existe, para, vamos dizer assim, contrapor esse argumento aqui, ó, é aquela vida que, em vez de ter uma estreiteza das circunstâncias, é uma vida ampla, larga em circunstâncias. Então, só esta é uma vida valorosa. Se a gente caísse nesse tipo de argumentação, então o que que acontece? A própria teoria psicológica da logoterapia, ela já não faria sentido, porque ela seria então somente para alguns tipos de pessoas, só para as pessoas que então teriam essa amplitude das circunstâncias. E ele já exclui aqui de reto assim, ó, pá, não é isso. Não é isso. O valioso da vida, ele independe das estreitezas das suas circunstâncias. Com certeza um filósofo que eu vou trabalhar aqui mais à frente no canal vai ser Julián Maria, que é um filósofo espanhol que fala sobre as circunstâncias. Ele fala sobre esse mapa do mundo pessoal. Eu, e uma frase que ficou conhecida na internet, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, não salvo a mim. E essa é uma frase do Julián Maria, mas que poderia muito bem ser atribuída ao Viktor Frankl, porque o que o Julián Maria chama de circunstância, o Viktor Frankl vai chamar de destino. E destino, ao contrário do que muita gente imagina popularmente no senso comum, destino a gente atribui sempre aquilo que vai acontecer lá na frente, né? Então, o meu destino, lembrei agora de Jade, Caminho das Índias, né? Da novela da Globo lá, Caminho das Índias. A Camila, minha esposa, não assiste isso daqui, então, mas não fale para ela. Mas ela gosta de assistir uma novela antiga. E aí, outro dia não, acho que tem um ano mais ou menos isso. Ela estava assistindo o Caminho das Índias, e aí tem tipo uma musiquinha lá de fundo que ficou na minha cabeça, que é tipo assim, o seu destino está traçado, né? E aí o destino tem essa ideia de projeção, de à frente, de futuro, né? Só que em filosofia, o destino é o acontecido. Destino é acontecido, tá bom? Destino é passado. Destino não é futuro, não é o que acontecerá. Como costumeiramente a gente imagina, né? Ah, o destino de fulano vai ser morrer velhinho.
Tá? Então, ou seja, vai acontecer lá na frente. Destino é o acontecido. É por isso que o Frank ele chama destino psicológico, destino biológico, destino social ou sociológico. Acontecido. Então, destino é a circunstância que está estabelecida, que a gente não tem como mudar. Ele vai falar sobre destino mais na frente aqui no livro também. Então, independe da estreiteza do destino ou da estreiteza das circunstâncias. É precisamente a apreensão de toda a riqueza do reino dos valores é que permite com que o homem, com que a gente consiga compreender o que é de valioso da vida. A este propósito, continua ele, importa frisar que nem todos os valores se cifram numa realização mediante um ato criador. Aqui ele já está introduzindo aqui os tipos de valores, né? Ao lado daqueles que poderíamos denominar valores criadores, há outros que se realizam na experiência vital que denominaremos vivenciais. São os que se realizam, por exemplo, ao acolher o mundo, na entrega à beleza da natureza ou da arte. Aqui ele já está fazendo uma diferença. Isso daqui ele vai repetir, né? Isso daqui é um dos conceitos principais da logoterapia, as categorias de valores. Então nós temos o valor criador, tá aqui, ó, um ato criador. E aqui o ato criador, como eu costumeiramente imaginava, assim que eu comecei a estudar logoterapia, né? Você tem que criar uma obra, deixar uma obra. E aí eu imaginava isso como uma obra intelectual, uma obra artística, algo nesse sentido. Mas o ato criador, na verdade, é o ato humano. Todo ato humano é criação. Todo ato humano é criação. Então, quando você arruma o teu quarto, isso é um valor de criação. Você está entregando algo, você está criando algo, tá bom? Não é criar no sentido de eu vou tirar algo do zero aqui, né? Eu vou inventar um objeto do zero, né? Ou eu vou desenvolver uma teoria intelectual do zero e vou entregar isso para o mundo. Não é esse tipo de ato criador, tá? O ato humano em si é uma criação. Então, arrumar uma cama é uma criação, um ato criador ou um ato criativo. Então, o ato criador, quando eu entrego algo, um valor vivencial é quando eu acolho o mundo. Então, ontem, na viagem que eu tive, que eu fiz, então eu, dentro da circunstância da viagem, então, teve uma hora que eu tive uma experiência vital, né? Então, por mais que eu estivesse indo até outra cidade e tudo mais, eu fui dirigindo e é algo que eu curto muito fazer, viajar dirigindo, eu amo fazer isso, pegar a estrada. Cara, eu acho isso massa. E aí, lá na viagem, então, ali, um pôr do sol, assim, maravilhoso. E eu contemplando a possibilidade da vida simples, eu acolhendo aquela circunstância. Pô, cara, aqui tem uma possibilidade de sentido. Então, ó, realizei um sentido ali. Tomei meu banho do rio. Então, experiência que eu estava acolhendo o mundo, estava recebendo algo do mundo. Isso é importante, né? No nosso mundo moderno, a gente pouco faz isso, né? Pouco faz isso. Chega aqui já... Uma das coisas que eu gosto muito aqui no consultório, aqui no Instituto,
e foi uma das coisas que eu priorizei muito quando eu vim alugar uma sala, escolher um lugar para alugar e tal, é de proporcionar isso, de proporcionar uma bela vista, porque isso já gera um impacto de acolhimento do paciente. Na hora que ele chega aqui e olha, já já gera um impacto, já, poxa, que legal, né? Que bacana essa vista. No final aqui do encontro eu vou mostrar aqui a vista para você, e aí ele já, pô, a pessoa já olha assim, pô, legal, cara, poxa, já dá uma tranquilizada, já consegue mudar o clima, já abre a percepção de uma maneira diferente. Então é muito importante esses valores vivenciais. Não é lícito desdenhar, continuou Frank, não é lícito desdenhar a plenitude de sentido que também podem conferir à vida humana, né, esse valor vivencial. Talvez haja quem duvide de que o sentido atual de determinado momento da existência humana possa ser preenchido numa simples vivência, isto é, para além de qualquer fazer, para além de qualquer fazer e conduta, de qualquer realização de valores através de atividade. Ele está dizendo, ó, a quem duvide de que a gente consiga realizar sentido recebendo algo do mundo, a quem duvide. A quem duvide. E eu vou contar aqui, compartilhar aqui com você uma outra história de um outro paciente que ainda não sei se ele decidiu, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Vou atender ele quarta-feira agora, mas eu espero que sim, que ele tenha decidido ir, que ele tenha decidido ter um valor de vivência que para ele é muito importante, que é ir a um show de um determinado cantor. Então, aqui em São Luís, teve um show de um determinado cantor agora, e há 15 dias eu tive com o meu paciente, e a gente está debatendo, ele está ali num quadro de depressão assim, severo, né? Uma depressão, inclusive, bastante resistente. Muitas vezes a minha intervenção com ele foi de sustentá-lo em vida, né? Muitas vezes a intervenção do terapeuta vai ser isso, vai ser fazer com que a pessoa se mantenha viva, realizando, construindo, não sei o quê, pô, nada disso, ainda não, tá? Vai ser com que a pessoa se sustente viva. Muitas vezes é isso. E eu tô com ele num processo longo. E ele tem uma estruturação de personalidade frágil nesse sentido. Ah, e aí eu espero, né? Assim, eu tenho a expectativa de que ele tenha decidido ir a esse show, porque esse show é uma experiência de sentido para ele. Ele ir até o show, assistir ao show, cantar as músicas, e aquilo ali seria um significado maravilhoso se ele tiver concretizado, se ele tiver ido. Então tem muita gente que duvida, né? Muita gente duvida de, poxa, é impossível realizar sentido eu recebendo alguma coisa do mundo. Ó, o exemplo que ele dá. A quem assim duvidar, talvez valha a pena referir a seguinte experiência mental. Imagine-se que um homem amante da música, olha aí, ó, está sentado na sala de concertos e que, precisamente no instante em que lhe soam aos ouvidos os compassos mais tocantes da sua sinfonia predileta, sente aquela forte comoção que só se experimenta perante a beleza mais pura. Suponha-se, agora aqui, nesse momento, alguém lhe pergunta se a sua vida tem um sentido. A pessoa
Assim interrogada, não poderá deixar de responder que valeria a pena, mesmo que fosse só para experimentar a vivência desse doce instante. É isso, né? É esse tipo de experiência que eu espero que o meu paciente tenha conseguido ir, né? Provoquei, fui, a gente elaborou direitinho, verificou os receios, e eu espero que ele tenha conseguido ir. Mas é esse tipo aqui de vivência, né? Então imagina, cara. Eu já tive esse tipo de experiência aqui várias vezes em shows, assim, de bandas que eu gosto, que eu curto o som. Aí eu já tive esse tipo de experiência. E olha que eu não sou um cara de: "Ah, não, eu quero ir pra show, não sei o quê". Mas em bandas que eu gosto mesmo, assim, do som, pô, eu vou, velho, e aquela vibe ali é muito bom. É muito bom mesmo. O último show que eu fui foi no teatro aqui em São Luís, no Teatro Arthur Azevedo. É um teatro muito lindo, né, um dos mais bonitos do Brasil, né, uma das casas mais bonitas do Brasil. É um teatro bastante antigo, 1800 e pouco, e é bem lindo, cara, bem lindo. Assim, o dia que eu tiver uma coragem, assim, gigantesca, fazer alguma palestra lá, alguma parada, assim, algum evento lá, é uma casa, assim, bem bonita mesmo. E o último show que eu fui lá, de um cantor que eu gosto, chamado Marcos Almeida, e poxa, é uma experiência, assim, de sentido mesmo. Ouvir, estar lá e contemplar aquilo ali, né, então uma experiência de que eu tô acolhendo o mundo, tô recebendo algo do mundo. Muitas vezes a gente não para ter esse tipo de experiência, né. O tipo de experiência, muitas vezes, que a gente está tendo atualmente é acolher aqui o celular e, enfim, esse estímulo ali de rede social, né. Hum. Observação 10, vamos lá, deixa eu ver aqui. Veja se Gabriel Marcel, Sonata de Beethoven para o piano, OP 111, e o Quarteto para cordas 127 transportam-nos àquelas paragens em que a humanidade consegue ultrapassar a si mesma numa revelação de sentido a um tempo evidente e inefável. Então é isso. Não sei se você tem experiência com música clássica, né? A música clássica é um exercício também que você pode ir se propondo a fazer, né? Isso daqui ficou meio que, talvez até divulgado de maneira vulgar, né? Muito por uma galera conservadora da internet, né? Galera conservadora, né? No sentido político e no sentido dos valores. Então, meio que foi divulgando ali, que tu tem que, sei lá, gostar de música clássica, que música clássica faz parte da educação, essa coisa toda, né? E aí, isso ficou meio que divulgado de maneira vulgar. Mas a música clássica também é uma experiência muito interessante de você ter. Mas é uma educação, você vai precisar ali se habituar, né, ouvir com calma, tentar contemplar, tentar receber. Mas se você tiver a experiência, não é nem a experiência, né, se você tiver a vontade de fazer isso, tenho certeza que a tua educação musical vai melhorar muito, mas além disso, você vai ampliar o teu repertório ao ouvir música clássica. Então, coloque aí como hábito que, sem dúvida nenhuma, é um hábito que pode ajudar muito. Com efeito, embora se trate de um só momento, pela grandeza de um momento, já se pode medir a grandeza de uma vida. A altura numa serrania não nos é dada pela altura de um vale qualquer, mas sim e exclusivamente pela altura
do mais alto cume das montanhas. Olha aí. Essa analogia é interessante, ó. Bora ver se ele vai explicar. Assim também, o que na vida decide o seu caráter de sentido são os pontos altos. E um simples momento pode dar sentido retrospectivamente a uma vida inteira. Então, muita gente aqui acaba atribuindo de maneira equivocada o Frankl ou a logoterapia você encontra sentido somente no sofrimento. Muita gente tem essa percepção errada da logoterapia, né? De achar que a logoterapia é meio que masoquista nesse sentido, de a vida tem sentido, e você descobre sentido no sofrimento. Não, o Frankl disse que existe uma possibilidade de descoberta no sentido, e sem dúvida nenhuma, no sofrimento também existe a possibilidade de descoberta de sentido. Né? Então ele diz isso, logicamente, que é para poder corroborar com toda a sua teoria. Né? Então, mesmo diante de um sofrimento, é possível a descoberta de sentido. Né? É isso que ele está dizendo. A despeito de qualquer tipo de circunstância, sim, é possível descobrir sentido na vida, só isso. Né? Então a galera pega uma possibilidade de descoberta de sentido e começa a falar: o Viktor Frankl diz que a vida só tem sentido no sofrimento, que só é possível descobrir sentido na vida no sofrimento e tal, não sei o quê. Mas não é isto, tá bom? Não é isto. Muitos filósofos, muitos pensadores vão defender essa ideia de que o sofrimento é uma porta de entrada, é uma abertura para a descoberta de sentido. Mas não necessariamente o sofrimento é o único determinante e a única possibilidade através do qual o homem descobre o sentido. E o Viktor Frankl, na verdade, ele é um otimista, né? Ele não é um pessimista, ele não vai ser, ele é um otimista. Né? Então ele vê a vida de maneira positiva, né? De maneira ótima. Ele não vê a vida de maneira trágica, como a maioria ali da galera existencialista. Né? Então não vai ver a partir dessa perspectiva de falta de sentido, de trágico, de negativo, de sofrimento, de culpa, de não sei o quê. Não, pelo contrário. Ele está sempre buscando aqui, provocando uma perspectiva de resiliência mesmo. Essa provocação que o Frankl traz para a gente e que é positiva e é muito bonito. Então é isso que ele está dizendo ali, ó. O que na vida decide do seu caráter de sentido são os pontos altos. E um simples momento pode dar sentido retrospectivamente a vida inteira. E aqui é importante a gente ressaltar, já que esse tópico é pequeno aqui, então eu posso abrir muitos parênteses para poder a gente conversar sobre, né? Que esses pontos altos aqui não são pontos positivos, necessariamente, né? No sentido de ganhei na Mega Sena. Né? Então, o ponto alto da minha vida, ganhei na Mega Sena. Fui promovido. Não necessariamente é esse tipo de ponto alto aqui, tá? Porque o ponto alto aqui pode ser um posicionamento diante de um destino trágico, diante de um sofrimento, entende? Eita! Bate na lapela aqui, tomara que esteja funcionando aí. Senão, continua ele, imaginemos ainda um homem que, empreendendo uma escalada de alta montanha, saboreia o arrebol dos Alpes, nas alturas, e a tal ponto que o domina toda a majestade da natureza, que se sente transido de emoção. E perguntemo-lhes se, depois dessa vivência, ainda se pode considerar totalmente sem sentido a vida. Uma outra experiência que tu pode ter coloca assim, Monte Everest, pode ser no YouTube, né? Monte Everest, vista do Monte Everest. Cara, é lindo. Mas, a meu ver, continua ele, há ainda uma terceira categoria de possíveis valores, onde já inseriu duas.
O valor de criação, que ele não desenvolveu tanto, o valor de experiência, de vivência, que a gente já colhendo a experiência do mundo, que ele desenvolveu um pouquinho mais. E aqui há uma terceira categoria. Com efeito, a vida também se revela, em princípio, plena de sentido, quando não é fecunda em criações, nem rica em vivências. Quer dizer, há uma vasta série de valores fundamentais cuja realização se cifra no modo como o homem se insere numa limitação da sua vida. No modo como. Como. Isso daqui é muito. Eu estou sempre aqui. O Frank ele vai trazer uma contraposição com a psicanálise, tá? E a individual. E eu vou trazer aqui muitas vezes uma articulação, né, do. Tá até aqui uns artigos que eu estava até lendo aqui da logoterapia e o cognitivismo, né? Então a gente tem a possibilidade de trazer esse tipo de articulação. Por quê? O cognitivismo é uma dimensão psicológica dentro da antropologia do Frank, né? Então não são duas coisas excludentes, né? É lógico que o cognitivismo é uma redução. Né? Lembra lá da nossa leitura lá do reducionismo? Então, o cognitivismo é uma redução. Mas que é um aliado muito importante para a compreensão, para as estratégias hoje que temos de intervenção, de abordagem das psicoterapias, tá? Então, ó, há uma vasta série de valores fundamentais cuja realização se cifra no modo como. É por isso que eu puxei aqui o assunto do cognitivismo, né? No modo como o homem se insere numa limitação de sua vida. Né? Então, vamos dizer assim, a parte cognitiva é toda essa parte de articulação desse como, né? Toda a posição existencial, toda a decisão, vamos dizer assim, envolve a parte da cognição. O Frankl, ele vai trabalhar a parte da vontade, a parte da volição, né? Só que percebe, aqui a gente tem assim, alguns problemas antropológicos, né? Se a psicoterapia cognitivo-comportamental esquece, vamos dizer assim, a parte da volição, né? Então, se eu trabalho o meu cognitivo, então, vamos dizer assim, automaticamente, beleza, a vontade ela é inclinada a fazer tal coisa, ok, né? Só que isso não é tão claro assim. Por outro lado, a logoterapia, ela trabalha a questão da vontade, mas como é que eu ordeno essa vontade, entende? Como é que eu cultivo, como é que eu clareio, como é que eu inclino a minha vontade para alcançar esses valores, né? Então, nós temos técnicas, questionamento socrático, reestruturação cognitiva de um lado, diálogo socrático por outro lado, né? Um apelo à responsabilidade e à liberdade, ok. Né? Então, não são pontos que são claros nessas antropologias, tanto da logoterapia como do cognitivismo, né? Então, se por um lado tem uma exaltação da vontade, mas dentro do monumento antropológico falta ali, vamos dizer assim, a articulação entre o cognitivo, entre aspas, que seria o intelecto, a razão e a vontade, e o cognitivo aqui, ele dá uma reduzida entre o cognitivo e comportamento somente. Né? Então, acaba tendo esse tipo de redução, fora toda a problemática conceitual no que diz respeito a comportamento, né? Herdado do comportamentalismo, herdado do behaviorismo, como se tudo fosse algo de comportamento. Na verdade, o comportamento é resultado de uma elaboração de determinadas faculdades humanas que acabam não entrando nesse escopo da antropologia filosófica dessas teorias, né? Então, aqui está no modo, né? E esse modo aqui, a gente tem uma exaltação do racional, né? A gente tem uma exaltação do cognitivo, no modo, né? Como é que o homem
acaba se inserindo ali na vida. Isso aqui é um mote que eu gosto muito de falar com meus pacientes, que, assim, eu sempre falo assim para eles: "Ó, tentem não perguntar por quê, mas tentem sempre pensar no como. Como? Como?". Sempre falo isso, né, porque muita gente tenta, entender o sofrimento. "Por que que eu estou sofrendo?". Não, esquece por que tu está sofrendo. Bora focar no como. Como é que você passa diante desse sofrimento que é um acontecido, que é um fato, que é um dado. Precisamente no modo de se comportar, olha aí, ó, perante este estreitamento das suas possibilidades, abre-se um novo e específico reino de valores, que sem dúvida alguma se conta entre os mais altos. Então isso daqui, ixi, cara, eu uso e abuso desse tipo de intervenção aqui. Assim, uma experiência por muito empobrecida, que pareça na realidade, porém, só o será em valores criadores e vivenciais, pode oferecer ainda uma última oportunidade, e de certo, a maior para, apesar de tudo, realizar valores. Ui. Chamaremos a estes valores, valores de atitude. Interlungsverte, porque aqui tudo depende da atitude que o homem adote perante um destino imutável. A possibilidade de realizar estes valores de atitude sempre se verifica, portanto, quando um homem arrosta um destino perante o qual nada mais pode fazer que aceitá-lo, suportá-lo. Tudo está no modo como o suporta. Tudo depende de que o carregue sobre si como uma cruz. Vamos lá. Trata-se de atitudes tais como a valentia no sofrimento, a dignidade na ruína e o malogro. Ora, desde que os valores de atitude se incluam na esfera das possíveis categorias de valores, fica patente que a existência humana nunca na realidade e propriamente se pode considerar sem sentido. A vida do homem conserva seu sentido até as últimas, até o último suspiro. Enquanto está consciente, o homem tem uma responsabilidade perante os valores, ainda que apenas se trate de valores de atitude. Enquanto tem um ser consciente, tem também um ser responsável. A sua obrigação de realizar valores não o deixa em paz até o último instante da existência. Por muito limitadas que venham a ser as possibilidades da realização de valores, a realização de valores de atitude sempre continua a ser possível. Aqui ele está nomeando, então. Aqui eu não consigo grifar, né? Cadê? Assim se demonstra, por outro lado, a validade da afirmação de que partimos. Ser homem significa ser consciente e ser responsável. De hora a hora, muda na vida as oportunidades de uma orientação para este ou para aquele grupo de valores. Olha só, de hora a hora. Então, é aquilo, né? E eu vou sempre reforçar isso para poder você ir agarrando assim como algo bem prático a logoterapia, né? Para poder não ver a logoterapia como algo, né, abstrato, sentido da vida, não sei o quê, né? Como se fosse assim, algo abstrato, né?
Então, de hora em hora, de hora em hora, de instante em instante, na vida, né, muda na vida a oportunidade de uma orientação. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Para este ou para aquele grupo de valores. Umas vezes, a vida exige-nos que realizemos valores criadores, outras, que nos orientemos para a categoria dos valores vivenciais. No primeiro caso, teremos, por assim dizer, que enriquecer o mundo com o nosso agir. No segundo, teremos que nos enriquecer a nós mesmos através das nossas vivências. O imperativo do momento, ora o poderemos satisfazer por meio de um ato, ora por meio da nossa entrega a uma possibilidade de vivência. Interessante, né? Interessante que ele sempre coloca a vida como algo que impõe. Isso daqui, é por isso que ele diz que responsabilidade é responder, é ser responsivo a alguma coisa. É muito interessante porque ele dá esse valor à realidade, à imposição da circunstância. Não sou eu que controlo, de longe, não sou eu que controlo, mas eu observo as circunstâncias e eu respondo a elas. Isso daqui, olha só como não é tão abstrato assim a teoria, a logoterapia, né? Se a gente for fazer uma teoria das emoções a partir da logoterapia, então atualmente uma das coisas que mais geram dificuldade para as pessoas que passam ali com determinadas emoções é aceitar essas emoções. Aí a gente tem uma abordagem de terceira onda do cognitivismo, que é a aceitação e compromisso. A aceitação e compromisso é o quê? É uma realização de valor. Cara, eu estou aceitando aqui o que acontece comigo. Tem uma circunstância bem aqui, tem um destino bem aqui, algo psicológico, biológico que está acontecendo comigo aqui. E se eu resistir a essa parada, eu vou sofrer mais, cara. Entendeu? Sendo assim, até a alegria pode o homem estar obrigado. Neste sentido, alguém que, encontrando-se sentado num ônibus e, ao presenciar um pôr do sol, um pôr de sol soberbo, ou ao notar o aroma de acácias em flor, em vez de se entregar a esta possível vivência da natureza, continua a ler o seu jornal, de certo modo, poderia ser classificado nesse momento como esquecido de seu dever. Para compreendermos a possibilidade de realizar as três categorias de valores mencionadas numa sucessão unitária, quase dramática, podemos referir aqui a história da vida de um doente, cujos últimos capítulos passamos a esboçar. Trata-se de um homem novo que, em consequência de um tumor não operável, localizado na parte superior da coluna vertebral, estava internado no hospital. A atividade profissional tinha-lhe sido proibida há muito tempo. Manifestações de paralisia haviam-lhe cerceado a capacidade de trabalho. Assim, já não tinha qualquer acesso à realização de valores criadores. Mas, nesse estado, ainda continuava aberto para ele o reino dos valores vivenciais. Mantinha conversações estimulantes com outros pacientes, sem ao mesmo tempo deixar de os entreter, encorajando-os e consolando-os. Ocupava-se com a leitura de bons livros e, sobretudo, ouvindo uma boa música no rádio,
até que um dia não podia mais segurar os auriculares e as mãos, cada vez mais paralisadas, já não podiam compulsar o livro nenhum. Então imprimiu à vida a segunda viragem. Depois de ter tido que deixar os valores criadores para se debruçar sobre os valores vivenciais, viu-se forçado a orientar-se para os valores de atitude. Acaso poderemos interpretar de outro modo seu comportamento, tendo em conta que, a partir desse momento, se pôs a servir de conselheiro e modelo às companhias de hospital? E, de fato, suportou com valentia suas dores. No dia da morte, que ele conhecia de antemão, ficou sabendo que o médico de plantão tinha sido encarregado de lhe aplicar, a seu tempo, uma injeção de morfina. Pois bem, o que fez o nosso doente? Quando o médico apareceu para a visita da tarde, pediu-lhe que lhe desse a injeção, mesmo antes de deitar, para não ter de acordar de noite por causa dele. Esse cabo é bom, né? Então aqui ele vai desenrolar um pouquinho para trás, para frente a questão da eutanásia, né? Mas aqui ele está narrando justamente isso. Então, antes uma pessoa. E aqui, ó, é interessante, depois você pode botar no YouTube Joseph Klimber. Joseph Klimber, né? É uma peça de humor que, que vai retratar isto, né? Que vai retratar esse relato final aqui do Frank, né? Então, uma pessoa cheia de possibilidades de realização de sentido e de valores, e ela vai sendo limitada, né? Então, seu campo de ação, as suas circunstâncias vão começando a ser limitadas. Então, vai ficando cada vez mais estreita a possibilidade de ação. Depois você pode botar lá Joseph Klimber, para você ver isso, né? É uma peça de humor, mas se a gente conseguir olhar a partir da perspectiva da logoterapia, a gente tem um movimento ali de resiliência gigantesco, né, do Joseph Klimber. E é o que ele está relatando aqui no caso dessa pessoa aqui que ele está ilustrando, né? Então, uma pessoa que trabalhava, não pôde mais trabalhar, mas mesmo internada tinha vivências dentro do hospital, recebia, acolhia o mundo, até um ponto que essa circunstância também ficou mais estreita, passou a ser conselheiro e passou a exercer ali atitudes heróicas, né? Tanto que já próximo da sua morte, um médico teria que aplicar a injeção de morfina e ele percebeu, velho, eu vou, sei lá, no meio da noite eu vou fazer isso. Cara, doutor, aplica logo essa parada bem aí e tem o teu descanso de boa. Eu não vou querer te atrapalhar. Né? Então aqui a gente tem uma atitude heróica, né? Tem um valor de atitude diante aí de uma circunstância estreita de ação e de vida. Então, dessa maneira, ele introduz para a gente essas três possibilidades de valores. Três categorias de valores. Três possibilidades de realização de sentido na vida. Né? São universais de valores. Então, a gente vai seguindo os nossos estudos a partir já aí desse entendimento da teoria do Frankl sobre realização de valor, né? Então, o que é sentido na vida? Realizar valores. Como? Das três maneiras. Valores criadores ou criativos, valores vivenciais ou experienciais, valores atitudinais ou de atitudes. Então, se esse vídeo, se essa aula de hoje, se esse estudo de hoje fez sentido para você, deixa o like aqui no vídeo, dá o gostinho aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que queira aprender sobre logoterapia, encaminha
a nossa playlist aqui, a nossa série de grupo de estudo sobre psicoterapia sentido da vida para essa pessoa. Se você tem interesse em fazer supervisão em logoterapia, o link aqui abaixo, você trabalha, né, ou você quer aprender sobre logoterapia mais e não sabe onde buscar, está meio perdido, então só joga aqui embaixo, ó, então eu quero aplicar a logoterapia na minha prática clínica, mas eu não sei como é que eu faço isso. Entra em contato aqui com o Instituto para poder a gente fazer a supervisão ou para te ajudar, te orientar aí nessa aplicação da prática clínica em logoterapia. Ó, então eu quero aprender mais sobre logoterapia, mas não quero fazer um curso, né, de internet, nem nada disso, quero ser acompanhado de repente ali, com uma explicação mais orientada, então já manda aqui também e a gente conversa para poder estudar juntinhos logoterapia. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das teorias psicológicas modernas mais completas da atualidade. Beijinhos. Se tiver alguma dúvida também, coloca aqui nos comentários. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau!